Muito bom, boa tarde, você que está aqui conosco. É uma alegria muito grande a gente poder estar junto aqui novamente na nossa. Não é live de oração, já estava assim entrando direto, que é assim que eu começo toda vez a live de oração. Na nossa mesa de conversa, a roda de conversa aqui que a gente tem, falando sobre criatividade, arte e inovação. E é bom mesmo a gente poder falar sobre um tema desse, algo tão relevante e importante para a igreja, mas também para a vida, para o negócio como um todo, né? E eu vou deixar que eles se apresentem, mas quem está aqui com a gente é o Marcelo e a Tati, eles vão se apresentar, mas tem vasta experiência aí no mercado de trabalho, também de igreja. Vou dizer que são velhos de igreja, mas sim Por favor, não precisa de tanto. experientes na igreja. São aqui da liderança da nossa igreja também, e é muito bom estar com eles aqui. Meu nome é Fernando, eu sou um dos pastores aqui da IBMA, e é bom a gente poder estar junto aqui. Mas Tati, você se apresenta, por favor, fala quem você é, quem é a Tati, para o pessoal aqui. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Tati Aulicino Nakamura. Vou colocar o nome do meu marido aqui, né, amor? É bem japonesa ela, vocês podem ver, né? Vocês acharem um japonês aqui na sala, vocês já sabem quem é. Eu sou casada com o Lê, tenho um filho chamado Theo, maravilhoso, que Deus nos deu. Eu trabalho no mercado criativo aí há mais de 28 anos. E foi, eu acho que uma das formas mais interessantes assim que eu consegui descobrir Deus, né, através desse universo. Muitas vezes eu acho que a gente acha que Deus está só dentro da igreja, né, mas quando a gente busca Deus na nossa vida, eu acho que a gente vai descobrindo a vida do dia a dia, a vida do trabalho. Ele está em tudo, Ele é tudo, e quando a gente vive com Ele, eu acho que a gente experimenta aí coisas incríveis. Então, esse mundo da criatividade, ela sempre esteve presente na minha vida, em conjunto com Deus. Então, acho que é um pouquinho disso aí que eu queria dividir com vocês hoje. Obrigado. E você, Marcelo, se apresenta aí para a turma. Bom, Marcelo Oliveira, eu sou esposo da Mariana, que trabalha aqui na igreja. Eu sou o pai do Otávio, um adolescente de 13 anos, e que cada dia me choca com o tamanho dele, porque com 13 anos ele já está mais alto do que eu. Bom, eu trabalho no mercado financeiro há um pouco mais de 20 anos. Eu trabalhei nas áreas de negócio, nas áreas de tecnologia. Recentemente eu tenho trabalhado mais concentrado nas estruturas de tecnologia. E falar de inovação, de criatividade, é algo que faz parte do nosso dia a dia. E acho que um pouco do que a gente conversou ontem, né, com uma visão de senso de propósito, de direção, para que isso realmente faça sentido. E quando a gente traz isso à luz do trabalho na igreja, à luz do nosso papel como membros, como liderança, como voluntários da igreja, essa lógica, ela não se distancia muito. Então, eu acho que é isso um pouco do que a gente vai compartilhar e falar aqui hoje. Tá joia, obrigado. Tati, você tem uma agência, né, uma agência de eventos, e você está muito dentro disso, né? Você faz muitos eventos grandes, menores, de diversos tamanhos, e muitas vezes quando a gente vê essa questão, né, da experiência do evento, a gente olha muito para o que está acontecendo, né, no palco, ou aquilo que apresenta, mas tem muita coisa que acontece no bastidor. Né, e o bastidor muitas vezes é muito pesado, né, tem muita coisa aqui. O que a igreja ela precisa aprender nessa questão da excelência, né? Eu acho que é essa questão do fazer direito, né, do fazer bem feito. Ontem eu até estava conversando com o Felipe Amado, ele falou assim, não gosto muito dessa palavra excelente, que a gente fala sobre isso, mas parece que o excelente para Deus pode ser meia boca, infelizmente, né? Mas o que a gente precisa aprender do bem feito antes de olhar para o espetáculo? Às vezes a gente está mais focado na criatividade do que na excelência em si, ou no fazer bem feito, né? E a criatividade ou as grandes ideias, elas viram improvisos bonitos se não há uma excelência por trás. E a excelência, ela basicamente começa na intenção.
Então, quando você, qualquer coisa, em qualquer área, né, da nossa vida, tudo que nós fazemos precisa, para que haja excelência, precisa ter a intenção correta, né? Os bastidores, o que a gente vê no palco, ele é um reflexo de um bastidor feito com excelência, com a intenção certa. Então, como o Fê falou, eu já fiz todos os tipos de eventos possíveis. Dos maiores, globais, como Copas do Mundo, até eventos menores. Mas acho que a parte importante de tudo isso, né, o motivo da gente estar aqui, dentro de uma visão cristocêntrica, qual é a intenção, o que a gente coloca dentro de cada projeto que a gente faz. E a excelência, ela precisa estar nisso. Então, o meu propósito dentro de cada projeto é servir. É através de como nós servimos que nós vamos espelhar o que Cristo tem entregado na nossa mão. E muitas vezes a gente acha que a excelência ela tem que estar lá no palco, mas na verdade a excelência ela precisa começar em todo o processo, na maneira que você ora pela equipe que está trabalhando, na maneira com que você se relaciona com a equipe. Toda a história do palco ela começa a ser contada muito antes, ela começa a ser contada nos bastidores. Tudo isso ele é testemunhal. Tudo isso faz parte da excelência com que as coisas estão acontecendo. Então, vou contar uma história rápida aqui, mas para mim, excelência é a gente imprimir Deus em absolutamente tudo que a gente faz, no processo. E muitas vezes, a gente infelizmente acaba olhando para o resultado a qualquer custo. E a gente precisa ter a excelência desde o princípio. Por isso que a excelência ela tem tudo a ver com intenção. Qual que é a nossa intenção? A nossa intenção é que o púlpito seja um lugar maravilhoso, então as pessoas que trabalham aqui na igreja vão fazer de tudo para que a palavra seja pregada. Mas a que custo isso está acontecendo? De que forma? Né? Há um tempo atrás, eu trouxe uma mensagem, eu contei uma história, eu queria contar rapidamente, onde eu tinha passado uma situação na minha vida. Eu fui fazer um evento e Deus me mostrou, era um evento complicado e ele não podia chover. E eu lembro que quando eu fui casar, a gente resolveu casar em dezembro, em São Paulo, e num lugar que não tinha cobertura, né? Então, assim, tinha tudo para chover no nosso casamento. Mas, conversando com Deus, essa é a importância da excelência e da intenção, do relacionamento, do propósito. Deus falou que não ia chover, a gente ia casar do jeito que a gente tinha sonhado, e assim a gente foi. Aquele dia, a tarde inteira choveu, mas Deus tinha feito uma promessa, e na hora do nosso casamento, a chuva parou. Por que eu estou contando isso? Porque, recentemente, eu estava fazendo um evento e existia uma situação muito similar. A gente não tinha cobertura, o cliente queria fazer algo fora ali da área coberta, para ficar mais bacana. Era um hotel perto do lago e era um jantar para clientes importantes. E chegou a tarde, o céu começou a fechar. E toda a equipe começou a me ligar, a passar rádio e falar: Tati, temos que mudar isso para dentro. Aonde está a excelência? Em sair correndo e mudar tudo para dentro? Ou em orar, em buscar a intenção? Por que eu estou lá? Eu não estou lá para glorificar o meu nome, mas o nome de Deus. Então eu preciso entender qual é a direção que Ele está me dando. E nesse momento eu fui orar. E eu falei: Deus, mudo ou não mudo? E naquele momento Deus me fez lembrar do meu casamento e tudo aquilo que Ele tinha me ensinado. E eu passei um rádio, falei: pode deixar tudo aí, não vai chover. E aquela nuvem preta no céu. E o que foi interessante é que até o minuto que acabou o jantar, as pessoas à minha volta falavam: Tati, vai chover, meu Deus, e se começar a chover agora? E eu precisava manter aquilo que Deus tinha me mostrado.
O jantar aconteceu, não choveu. A hora que as pessoas acabaram a sobremesa e elas saíram, a chuva caiu. O meu objetivo ali era o quê? Era o jantar. Aquele era o palco, né, naquela situação. Mas a intenção, a excelência do nosso dia a dia, ela precisa estar no processo. O resultado final, para as pessoas que jantaram, foi um jantar muito bom, mas o que se deixou na vida das pessoas que estavam trabalhando ali foi Cristo. E elas não eram pessoas necessariamente de igrejas, né? Então, eu acho que a excelência, ela, em qualquer âmbito profissional, criativo, ela precisa estar totalmente ligada com a intenção de tudo que a gente está fazendo, de cada etapa do processo, né? É isso. Obrigado. Obrigado. Muito bom. Muito bom, Muito bom. Marcelo, olhando, né, um tanto que a Tati falou, né, e trazendo para a tua experiência também, né, de liderança, de organizações que você passou, como é que a gente conseguiria construir uma cultura de excelência, mas sem também tirar a alegria das pessoas, né? Porque parece assim, eu preciso, até onde vem a questão do resultado, até onde vem a questão da alegria, uma coisa tem que estar longe da outra, como é que a gente pode isso fazer é bastante isso? importante, né? Para que a gente não se torne ditadores de uma excelência acima de qualquer coisa e no final de tudo isso você perde a intenção adequada e o propósito adequado. Então, tem muito a ver com comunicar a intenção e calibrar as motivações adequadas para o time. No momento que você está na liderança e você tem ali uma missão, você tem um propósito para executar, para fazer algo, e você tem no seu coração, e aqui nós estamos falando como cristãos, nós temos no nosso coração de fazer o melhor, porque nós sempre buscamos fazer o melhor para Cristo em tudo aquilo que nós fazemos, mas nós não podemos fazer as coisas sozinhos. Nós também não podemos impor simplesmente a nossa vontade, aquilo que vem na nossa cabeça, para que seja feito tudo apenas da nossa forma. A gente precisa de pessoas. Nesse momento, o que é muito importante? Nesse processo de você trazer as pessoas para essa visão, para essa intenção, para esse propósito. Compartilhar com as pessoas, no caso da igreja ou no caso de uma empresa, a liderança diretamente ligada a você, para que haja um processo de entendimento muito claro sobre o que a gente está fazendo aqui, por que a gente está fazendo isso. Quando isso acontece de maneira legítima, quando isso acontece de maneira bacana, é quase que instigante. Você envolve as pessoas, você traz as pessoas para o jogo, você traz as pessoas para aquele comprometimento. E aí, quando todo mundo está dentro dessa visão, dentro desse comprometimento, isso quando a gente fala de empresas, e a gente alinha as metas sobre isso, papéis, responsabilidades, na igreja a gente não precisa tratar explicitamente de metas, papéis e responsabilidades, que tem a ver com a organização, mas antes de tudo, a motivação, como a Tati falou, o propósito, e aí deixar muito simples a visão de intencionalidade disso. Eu acredito muito que quando a gente faz isso, Fernando, a gente sempre vai buscar fazer o melhor que a gente pode com o que a gente tem, porque a motivação já foi compartilhada e todo mundo está indo na mesma direção. O que não exclui, e aí é sempre muito importante falar isso, né, a necessidade de planejamento, organização, distribuição de papéis e responsabilidades. Por que isso? Porque no papel do líder, isso tem a ver com o que ele precisa fazer para o quê? Para que seja bem feito e tenha o quê? Excelência. Perfeito, perfeito. Obrigado. Tati, você é uma das pessoas mais criativas que eu conheço, assim, pelo menos dos projetos que apresentam e tal. Conta pra gente um pouco de como é que foi isso para você. Você nasceu assim, né? Eu nasci assim, né? É algo natural ou não? Você desenvolveu ao longo do tempo? De onde que vêm tuas ideias? Conta pra gente um pouco disso. Eu acho que todo mundo... eu acho que Deus,
ele oferece a cada um de nós um certo dom, né? A gente nasce com algumas habilidades, assim, e às vezes a gente consegue identificar isso logo cedo, né? Quando eu tinha 13 anos, eu resolvi fazer uma festa do Havaí em casa, coloquei as minhas amigas, fui para 25, comprei um monte de papel, canudo, barbante, e coloquei as minhas amigas para ser recepcionista e entregar colar havaiano na porta da festa. Então, eu já organizava eventos desde muito cedo. Mas eu acho que a beleza de quando você entende que Deus te deu algo é você tentar buscar a voz dele para aquilo que ele te deu. Isso não necessariamente é um caminho reto, né? Acho que as pessoas acham que se você tem um dom, você vai seguir um caminho e trilhar de forma reta e nunca, né, terá nenhum percalço. Quando eu comecei a minha carreira, a primeira coisa que eu fui fazer magistério. Minha mãe era psicopedagoga, era diretora de escola, e eu achava que eu devia fazer magistério porque eu achava bonito dar aula. Não sabia disso. Olha que legal. Você não vai achar tão legal quando eu te contar. Deixa eu terminar a história, né? Aquilo era algo tão enfadante para mim que um dia eu dormi na sala de aula com as crianças. Perigosíssimo, né? Eu não preciso nem falar a irresponsabilidade que foi isso. Mas ali eu realmente percebi que aquilo não era para mim, né? Aquela coisa da mesma coisa todo dia. Tem gente que prospera nisso, tem gente que é excelente nisso. São professores, mestres. Eu tenho professores que eu lembro até hoje, pessoas, né, que me inspiraram. Então, pessoas que nasceram para fazer isso. Definitivamente esse não era o meu caminho. E aí a vida foi acontecendo e uma pessoa encontrou um cartão de uma pessoa que trabalhava numa agência, numa gráfica. Ele era o financeiro da agência. E aí ele me entregou esse cartão. Ele falou: Tati, liga lá, eu acho que você tem tudo a ver com isso e tal. E eu liguei. Marquei uma entrevista. A pessoa perguntou qual era a experiência que eu tinha. Eu falei: nenhuma. Mas eu falei: eu tenho certeza que eu vou ser boa nisso. E eu comecei a trabalhar numa agência, era a maior agência de eventos do Brasil na época. Eu comecei a trabalhar, um mês depois, eu fiz um relatório, eu vi o jeito que eles faziam o relatório, quando um evento acabava, e era uma coisa horrorosa. Lembra aquele airô e o plásticozinho? Você imprimia o PowerPoint, colocava o plásticozinho em cima e embaixo, o transparente em cima, o preto embaixo. Exato. E era tudo mal diagramado. E eu falava: gente, a gente acabou de fazer um evento tão bonito, né? E está entregando um negócio desse. E eu acho que é aí que a gente começa a experimentar Deus na nossa vida. Porque quando você acha ali o seu nicho, acha algo que realmente você percebe que você pode agregar, o que você faz, você precisa fazer de maneira que seja o seu melhor, né? E eu lembro que eu orei muito por esse trabalho. E cada momento do que acontecia ali, eu orava e eu pedia a Deus: Deus, me mostra, me dá direção, me mostra, me dá direção. E aquele dia eu resolvi ligar para o meu pai, pedir para ele me ensinar como é que se fazia gráficos no computador. Ele me ensinou. Eu coloquei todo o projeto em gráficos, fiz uma coisa super detalhada, imprimi em capa dura com o meu próprio dinheiro e entreguei aquele relatório. O resultado disso foi que no dia seguinte o presidente da Mercedes, que era para quem eu estava fazendo relatório, ligou para o dono da agência para perguntar quem tinha feito o relatório que ele tinha recebido, e assim eu fui efetivada. Mas o interessante dessa história é que ao longo da minha carreira, tudo o que eu ia fazer antes era colocado diante de Deus. Absolutamente tudo. Eu fui crescendo, obviamente, dentro dessa empresa,
mas um dia Deus me falou para sair de lá. As coisas, quando a gente vive com Deus, as coisas, as relações, as nossas decisões, as nossas prosperidades, elas não acontecem porque a gente fez algo, mas porque antes da gente fazer, a gente perguntou para Deus, a gente foi saber o que Ele queria da nossa vida, Ele se revelou a nós muitas vezes antes de acontecer. Meu marido aqui é prova que por muitas e muitas vezes a gente está viajando, a gente vê alguma coisa nova, alguma coisa acontece, daqui a 2 minutos um cliente me pede alguma coisa que é exatamente aquilo que eu vi na viagem. Então, quando a gente tem os nossos olhos abertos, a gente entende que é muito menos sobre as nossas habilidades e muito mais a gente aproveitar e entender aquilo que Deus já nos deu. E o que a gente precisa para isso? Relacionamento. Então, eu não acredito em dom pelo dom, eu não acredito em sucesso pelo sucesso, pelo menos não o duradouro. Eu acredito naquele que planta, naquele que tem um relacionamento baseado em Deus e que depois de muitos e muitos e muitos e muitos anos, quando você olha para trás na sua vida, você consegue ter uma vida de testemunho e não um momento de ápice. Porque às vezes a gente fica percorrendo isso, né? O momento de ápice da nossa vida. O extraordinário. O extraordinário. Mas a gente precisa entender que Deus tem muitas fases na nossa vida. E cada uma delas pode ser extraordinária, né? A gente pode trazer testemunho disso. Então, não sei se eu respondi exatamente a sua pergunta, mas acho que é um pouco isso, assim. O dom, eu acho que Deus dá, mas Legal. faz parte... Eu acho que de como a gente se relaciona com Deus para fazer Ele frutificar. Sim. Tem um tanto que é teu mesmo, né? Como você falou, com Exato. 13 anos, tal, mas tem um tanto disso que Deus vai mostrando com certeza, né? Que bacana, que bacana. E assim, Marcelo, tem uma coisa, né? Eu acho que muito que a Tati falou, mas que muitas vezes a pessoa ela está muito preocupada com a entrega, ou ela acha que o valor dela está muito naquilo que ela faz. E isso tem muito a ver com a gente também dentro da igreja. Né? Eu como pastor, às vezes a gente tem essa tentação, né? De não, a outra igreja está fazendo tal coisa, aí eu tenho que fazer também, né? O outro está crescendo, aí eu tenho que fazer também. Então eu tenho que criar, eu tenho que inovar por causa que meio que eu tenho que fazer aquilo. O que muda, o que você acha que muda, né? Nesse processo como um todo, quando eu entendo que o valor não está naquilo que a gente produz, mas realmente naquilo que a gente é? Como é que muda? Não, boa pergunta. A gente até ontem discutiu um pouco sobre essa questão do ruído que surge em relação a querer fazer tudo, a querer inovar sempre, a usar tecnologia. Isso acontece nas empresas e isso de alguma forma pode acontecer na igreja, que foi como você trouxe. Eu acho que uma das coisas que a gente não pode perder de vista, e sempre voltando ao que a gente falou aqui agora há pouco, quando a gente fala de fazer as coisas com a intenção correta, com a motivação adequada, a primeira pergunta que a gente precisa responder é: por que a gente quer ou tem que fazer algo? Né? É bom, é verdadeiro, é útil, faz sentido para a minha comunidade, faz sentido para a necessidade que a gente tem dentro do aspecto que a gente está envolvido, faz sentido no caso da empresa, no mercado que eu estou inserido, no momento que eu estou na minha empresa, nas condições orçamentárias que eu tenho, versus o mercado que existe. Enfim, onde eu quero chegar com isso? Tem que haver um nível de equilíbrio, e por mais que a gente esteja falando de coisas espirituais, o discernimento exige algum nível de racionalidade, e não a racionalidade de você limitar o poder da fé, muito pelo contrário, a gente deve sim acreditar no impossível, mas não pode se direcionar a querer fazer o impossível todos os dias, e aquela correria maluca. Um dos pregadores acho que até mencionou isso ontem, né? Aquela preguiça onde a gente se envolve com tanta coisa que no final a gente só está se ocupando com aquilo que não tem o sentido ou não tem o propósito adequado. Não, eu não tenho preguiça, eu estou fazendo de tudo, mas no final você não está fazendo aquilo que é necessário. Então, Fernando, voltando aqui acho que na sua pergunta, acho que um dos grandes riscos que a gente tem,
principalmente nesse momento que a gente vive, que a gente é bombardeado por tantas, entre aspas, oportunidades de inovação, de criação, e de fazer isso, e de fazer aquilo, de usar o TikTok, ou de usar a mídia X, ou de usar a mídia Y. De novo, qual é o sentido? É para quem? É para quê? Aonde eu estou inserido para fazer algo bem feito? Se nós estamos falando de igreja, nós estamos aqui para impactar vidas. Nós estamos aqui para impactar pessoas. Nós estamos aqui para ganhar almas. Será que no sentido que onde a gente está querendo fazer tudo ao mesmo tempo, numa velocidade insana, será que eu estou fazendo com excelência, com qualidade, impactando realmente pessoas aonde elas sentem se envolvidas por essa experiência? Ou eu só estou cutucando as pessoas constantemente e não estou de fato envolvendo elas com o propósito, com a motivação adequada? Mas percebam, a palavra final que eu quero deixar é sobre equilíbrio. O equilíbrio faz com que a gente racionalize ou raciocine ou tenha o discernimento adequado, que é o seguinte: eu não posso ficar estagnado, parado, porque a obra pela palavra exige de alguma forma crescimento. Dons não foram dados segundo a capacidade individual de cada para serem desperdiçados. Se em algum momento a gente esquecer isso, a gente corre lá em Mateus e a gente sabe o que acontece com aquele que desperdiça ou guarda os seus dons. Mas também não foi feito para que a gente pegue como se fosse tudo uma metralhadora e saia atirando para todos os lados sem intencionalidade, sem profundidade, sem a motivação adequada, porque no final a gente não vai estar impactando almas. A gente simplesmente vai estar só criando ruído de som, ruído de imagem, e de fato a gente não vai estar atraindo e convertendo corações. Obrigado. Ô, Tati, a gente trabalha muito, e eu tenho ouvido muito isso de diversos pastores aqui, né? A gente na igreja trabalha com muito voluntário, né? E muitas vezes a gente tem dificuldade mesmo com voluntariado, né, com serviço. E como é que a gente consegue fazer, né, para a gente conseguir movimentar ou mobilizar os voluntários e trazer com que eles façam bem feito a obra, o trabalho, o serviço que precisa ser feito ali na igreja? Como é que você acha que a gente pode fazer isso? Eu acho que qualquer coisa que você faça voluntariamente, você está fazendo ou em cima de uma motivação ou de um propósito. Diferente disso, me fugiu a palavra em português. Sou chique, né? Estou falando muito inglês. Ele murcha, né? A sua vontade. Eu lembro, uma vez eu fiz um projeto para o pessoal da Ambev. E eles tinham um programa muito interessante, onde eles, os CDs, os centros de distribuição que mais vendiam, os donos desses centros de distribuição, que vocês imaginam que tinham muito dinheiro, eles não ganhavam prêmios da Ambev, não ganhavam dinheiros, ou eles ganhavam um terno. E o que era esse terno? Quando existia a festa, uma convenção, onde todos os donos de CDs estavam reunidos, os donos da Ambev promoviam, né, essa festa. Os donos dos CDs que tinham sido premiados, que eram as pessoas ali que tinham se destacado com mais venda, isso e aquilo, eles ganhavam um terno. Era um pedaço de pano do Ricardo Almeida, que eles iam na loja do Ricardo Almeida e o alfaiate fazia sob medida para eles. Então, eles apareciam nessa festa, vestidos com esse terno, e tinha um brasão no terno. Para eles, isso valia muito mais do que qualquer dinheiro, porque aquilo mostrava diante de todos o que eles tinham conquistado. Quando a gente traz isso para o mundo da igreja, isso tem bem pouco valor para nós. O que tem valor para nós? Cristo. Eu acho que trabalhar com voluntariado dentro da igreja é a gente conseguir mostrar para as pessoas
o poder que há em você ser um voluntário. É engraçado porque eu acho que as pessoas elas têm uma mentalidade contrária do que deveria existir em relação ao voluntariado. Ao voluntariado, e eu vou até um pouquinho mais longe, Fê, aos dízimos e ofertas, tudo aquilo que parece que tem alguém tirando algo de você ou se aproveitando, talvez, de você. A beleza do voluntariado é que se alguém te chama, ou se alguém te oferece a oportunidade de você se voluntariar, você está recebendo o presente de poder ser canal para Deus trabalhar. E o problema é que as pessoas elas olham isso da forma contrária, parece que eu estou tirando algo dela. E ela deveria olhar de uma forma, eu fui escolhida, surgiu esta oportunidade na minha vida, de eu ser canal. Quando a gente olha para esta forma, a gente consegue entender que por causa disso, a gente vai ser usado para trabalhar para Deus, mas por causa do nosso coração e do nosso trabalho, Ele também nos garante a bênção sobre isso. Então é um ciclo tão vitorioso, onde Deus nos honrará, assim como aquele terno. Mas a honra ela é diferente, ela vem sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Quando nós dizimamos, quando nós nos voluntariamos, a Bíblia fala que Ele tapa a boca do devorador. E nós, nesse momento, temos autoridade diante dos céus para orar contra roubo na nossa vida, não só na área financeira, mas na área da saúde, na área familiar, em todas as áreas da nossa vida. Nós temos a autoridade de fechar os nossos olhos e quando algo acontece, falar, Deus, o Senhor sabe que a minha vida está diante de Ti, os meus dízimos, as minhas ofertas, eu tenho me voluntariado, eu tenho trabalhado para o Senhor. E às vezes não necessariamente dentro da igreja, mas em algumas outras coisas que Deus te mostrou e está te usando. Mas o voluntariado, né, a forma que eu acho que a gente consegue, e deveria, na verdade, nem consegue, mas deveria, é mostrar o verdadeiro benefício, presente, de você oferecer aquela oportunidade para alguém. Infelizmente, a gente olha isso muito como algo que alguém está querendo tomar vantagem, mas a gente precisa arrumar o nosso mindset para um mindset de Cristo, né? Ele foi alguém que serviu, e ele serviu, e ele serviu, e ele serviu, e porque ele serviu, ele reinou, ele abençoou. Então, a gente precisa mudar um pouquinho, acho que é a chave de como olhar para o voluntariado. Né? Muito legal, muito legal. Marcelo, conta pra gente, assim, você teve, dentro da tua história, alguma coisa que você precisou abandonar internamente para conseguir criar algo externamente? Uou, que pergunta, hein? Quase que uma pergunta existencial. Não, sim, de fato. E eu acho que uma das coisas mais importantes que eu tive que aprender a abandonar para poder, de fato, destravar a minha vida foi o ego. E eu trabalhei no mundo financeiro e em empresas, e eu entrei num programa que chama Programa de Trainees, então você faz uma série de provas, você faz um monte de processos, e sei lá, de 10 mil pessoas, entram 15. E então você chega ali já com a síndrome do campeão, né? Venci. Imagina, você tem 20 e poucos anos, no máximo. E não venceu, você está começando agora, né? Você pode ter vencido uma etapa, você passou por um caminho, né? Mas é quase como, ok, né? Passou ali o deserto, chegou na Terra Prometida, encontrei os filisteus, os gigantes. E o ego, Fernando, é um negócio que ele vai te cegando. Ele vai te cegando, mas ele não cega da noite para o dia, né? Porque você vai se enganando. E aí o ego, muitas vezes, faz a gente enxergar uma capacidade, uma competência muito maior do que de fato a gente tem. E quando você vai percebendo isso, e aí eu falando agora por mim, quando eu fui percebendo isso, eu comecei a entender que eu achava que eu era muito mais ou muito melhor do que de fato eu era. E é muito difícil isso, porque a gente fica cego, a gente fica surdo, e por mais que as pessoas possam estar falando ou te dando algum feedback a respeito, muitas vezes você não entende.
E aí, como é que é esse processo, né? Bom, é um processo interno, né, de cair a ficha, e principalmente para nós que seguimos a Cristo e entendemos que o mais importante é que a gente diminua e que Ele cresça, foi começar a avaliar os frutos da minha vida. Foi começar a entender o que de fato eu estava produzindo, e não só no sentido de produzir financeiramente, de produzir dentro da empresa, mas o que eu estava produzindo como homem, como marido, como pai, como filho de Deus, como membro de uma igreja. E aí eu comecei a perceber que as minhas motivações e as minhas intenções estavam apontando para uma direção errada, muito mais ligada ao que eu achava que era o meu ego, que era o controle que eu tinha sobre todas as coisas. E quando eu percebi isso, e não foi fácil de perceber, eu tive que tomar muita pancada na vida, começar a redirecionar isso para um caminho de muito mais humildade, de muito mais visualizar e olhar a minha vida de fora sobre os frutos que eu estava entregando, ou seja, o quanto eu estava impactando a vida de pessoas, o quanto eu estava impactando a vida de pessoas que trabalhavam comigo, com o meu comportamento, não só em falar a palavra no almoço, em algum lugar, mas o meu comportamento real. E aí, Fernando, eu vou ser muito sincero, assim, de verdade, eu acho que de lá para cá, com muito menos tempo, eu consegui produzir e entregar muito mais coisas para fora do que no momento que eu achava que estava entregando tanto, ganhando tanto, mas no final os resultados daqueles que a gente crê que são resultados de verdade, de uma vida de verdade, nem se comparam, nem se comparam. O ego foi o meu maior inimigo e aquele que mais estrangulou a minha capacidade e a oportunidade de entregar muito mais aonde eu estava inserido. Que bacana, que bacana. Muito bom, obrigado. Obrigado, a gente está caminhando aqui para o final da nossa conversa. E Tati, se você deixasse assim, né, uma sugestão de uma decisão única, uma coisa que, assim, quem está aqui, está voltando para a sua igreja, para a sua casa, pudesse levar e pudesse mudar, realmente, para essa questão da criatividade, inovação, serviço do reino de Deus, qual seria, qual deveria ser essa decisão que ela precisaria tomar? Ele é criador, né, de todas as coisas. Não existe limite de criatividade para o nosso Deus. E a criatividade, eu não digo no sentido de criar coisas diferentes, mas criatividade financeira, criatividade em conseguir mais membros, criatividade em lidar com a equipe, criatividade em... a gente precisa da criatividade. Deus, ele começa tudo na criação, criando animais diversos, o homem, a terra e toda a sua pluralidade. Então, o que a gente precisa entender é que toda a criatividade que a gente precisa está em Deus. O que eu quero dizer com isso? Qualquer estratégia que nós precisamos, ela está em Deus. Então, se tem uma mensagem que eu gostaria de deixar aqui, é que Deus tem falado muito comigo sobre isso, que a gente pare de tentar viver de mim, para mim e sobre mim são todas as coisas, e a gente comece a viver dele, para ele e por ele são todas as coisas. Existe uma diferença muito grande quando isso acontece. Eu sei que eu estou aqui com pessoas de ministérios, de igrejas, e às vezes simplesmente pessoas que congregam aqui na igreja, mas de tudo que formos fazer, de tudo que precisarmos criar estratégias, novas formas de conduzir, achar um jeito novo de fazer, melhorar alguma situação, nós temos o Deus que nos deu esse dom, através dele. Mas nós temos falhado em perguntar, qual é a ideia que ele tem para hoje? Qual é a ideia que ele tem para hoje? Nosso relacionamento com Deus tem sido escasso. E uma das coisas, infelizmente, que acontece no nosso universo pastoral, muitas vezes, é porque a gente se acha tão autossuficiente de Deus. Eu conheço Deus há tanto tempo, que tem perguntas que eu acho que eu não preciso fazer mais. Eu já sei, né?
E Deus, Ele é um Deus tão criativo que Ele tem uma novidade para você todos os dias. Até naquilo que a gente acha que já sabe, né? Então é isso, muito obrigado, obrigado Marcelo, obrigado Tati, obrigado você que esteve conosco. A gente vai continuar aqui também com criatividade, mas a gente tem as outras mesas de conversa que vão acontecer agora também. A gente vai começar daqui um minutinho, tá bom? Obrigado você que esteve pessoal. conosco.